Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Isabela Plaza, sou professora de confeitaria e vou te falar aqui os 6 principais erros que fazem o seu panetone desandar, o seu panetone dar errado, tá? Então, o primeiro erro que muitas pessoas cometem é uma receita errada. Então, sabe aquela receita que você pegou na internet de qualquer lugar, não sabe se aquela receita tá muito certa, se os ingredientes estão corretos, se estão na medida correta, e você vai lá e faz aquela receita sem pé nem cabeça e às vezes o seu panetone dá errado. Muitas pessoas colocam na internet receitas incompletas, receitas que não tem muito sentido, e aí a gente vai lá e tenta fazer em casa sem entender a base de uma receita e nosso panetone dá errado. Isso é muito comum. Por isso que é muito importante que você faça um curso, que você se especialize, que você faça pelo menos uma aula aí de panetone para conseguir acertar a receita, pegar a receita com uma pessoa confiável, com uma pessoa que saiba o que está falando, que vai te mostrando na prática aí para você errar ainda menos na sua receita. O segundo erro que muita gente comete é com o uso do fermento, tá? Então, o fermento, tem pessoas que utilizam o fermento biológico seco e tem pessoas que utilizam o fermento biológico fresco. Cada um deles precisa de um passo, de uma técnica para ser utilizada. Por isso, a gente volta lá para o primeiro erro, né? A importância de uma boa receita. Uma boa receita vai te falar como utilizar cada um dos fermentos, certo? O fermento ele também tem que estar bem armazenado, tá? E o fermento ele não pode estar vencido em hipótese alguma, tá? O fermento vencido, além dele ser nocivo à saúde, né? É um ingrediente vencido, ele não vai fazer efeito na sua receita. Então, seu panetone não vai crescer com um fermento mal armazenado, né? Que foi armazenado pegando corrente de ar, que não foi bem embalado, que não foi bem fechado, ele não vai agir. E o fermento vencido, além de fazer mal, para quem for consumir aquele panetone, não vai nem conseguir fazer um panetone direito, porque o panetone não vai crescer com o fermento vencido, tá? O fermento não vai ativar ali na sua receita e o seu panetone não vai dar certo. O terceiro erro que muita gente comete também ao fazer panetones é deixar o panetone descoberto, tá? Enquanto ele cresce. Então, o panetone, para ele crescer, você precisa fechar ele bem, deixar ele bem quietinho, dentro de um local quentinho, tá? Então, geralmente a gente recomenda que coloque dentro do forno o panetone para crescer coberto com um pano, tá? De preferência com um plástico por baixo, com um pano por cima, quietinho ali, para que o calor vá ativando também esse fermento, vá ajudando esse fermento a desenvolver a massa do panetone. Então, deixar o panetone aberto, exposto, além do perigo de cair um bichinho, de cair um cabelo, de cair alguma sujeirinha, também vai fazer com que o seu panetone tome muita corrente de ar vindo de todos os lugares e não vai deixar que ele cresça corretamente, tá? Então ele pode até crescer um pouco e murchar depois, não vai dar certo, vai ficar uma massa crua, tá? Então isso é muito mais comum do que vocês imaginam, certo? E esse erro você não pode cometer, senão seu panetone não vai desenvolver e você vai perder toda a sua receita, tá? O quarto erro, que também é bem comum, é não deixar a massa crescer. Então, tem gente que acha que é só fazer a massa de panetone e já levar para assar que o panetone vai crescer magicamente lá dentro do forno, assim como um bolo. E não, são fermentos diferentes. Para bolo a gente usa fermento químico, para panetone a gente usa fermento biológico, tá? Seja fresco ou seja seco. Então, cada um precisa ir de um modo de preparo, como eu falei pra você. Então, o panetone, ele tem que crescer, ele tem que descansar e ele tem que crescer. Então, quem já termina a receita e leva pro forno já para assar, já liga o forno para assar, sem deixar ele quietinho dentro do forno, desligado, bem coberto, como eu te falei anteriormente, o panetone também não vai desenvolver corretamente, tá? Ele vai ter pouco tempo ali dentro do forno para se desenvolver e também vai gerar uma massa crua ou uma massa que vai murchar. Então, o panetone ele tem que ficar crescendo ali quietinho no forno desligado para só depois você ligar o forno, tá? O quinto erro que pouca gente comete, mas eu achei legal falar pra você, é o forno, a temperatura do forno. A gente assa panetone a 180 graus, tá? A 180 a 200, mais ou menos, tá? Pode chegar a 200, que tem alguns fornos que não tem 180 graus. Seja forno elétrico ou seja forno a gás, tá? A temperatura é entre 180 graus a 200 graus pra gente utilizar no nosso forno. O forno ele não pode estar quente demais, então você não pode deixar pré-aquecendo muito tempo o seu forno e também ele não pode estar frio demais. Então, acabei de abrir meu forno, tá frio, não pré-aqueci nem um pouquinho, já vou levar pra assar o panetone. Também não dá certo, porque o panetone também pode murchar, tá? Ou não crescer direito, ou já cresceu, já se desenvolveu enquanto a gente deixou ele descansando, mas aí ele vai para um forno muito quente ou para um forno muito frio, ele vai acabar ou murchando ou queimando só por fora e deixando a massa crua
por dentro, tá? O sexto e último erro que faz o seu panetone ficar ressecado, ficar pesado, é deixar o panetone depois de pronto em temperatura ambiente sem embalar, tá? Então o panetone ele tem que ficar descansando em temperatura ambiente depois de pronto apenas até esfriar. Esfriou, você precisa já embalar o seu panetone para que ele não fique exposto a correntes de ar também e não faça com que o seu panetone resseque. Tá? Então ele é como se fosse uma massa de pão. Massa de pão a gente não pode deixar ela exposta por muito tempo, tá? Só até o tempo dela esfriar, dela descansar ali para ficar fria, certo? E você também não pode embalar o seu panetone quente. Se você embalar o seu panetone quente, a umidade que vai estar ali dentro daquela embalagem vai fazer com que gere mofo no seu panetone, mesmo que você tenha utilizado o anti-mofo, tá? Então não vai ficar legal o seu panetone. Certo? Esses foram os 6 principais erros aí que fazem o seu panetone dar errado. Comenta aqui pra mim se você já cometeu algum desses erros, se o seu panetone já deu errado e que você não vai mais cometer nenhum desses erros depois desse vídeo aqui. Espero que tenha te ajudado essas dicas e eu vejo você nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!